Sim, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus, estudar mais sobre a palavra de Deus e nós vamos falar hoje sobre o livro de Mateus, no seu capítulo 4, versículo 13 e 4. Mas antes de nós falarmos, eu gostaria de convidar ou desafiar a pessoa para nós só curvar nossa cabeça e pedir a orientação do Espírito Santo. Vamos curvar. Querido Deus que está no céu, Senhor, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelas bênçãos. Pai, nós estamos aqui para falar da Tua palavra, portanto, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar e dar-nos mais capacidade, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou tomar a leitura e que os irmãos possam prestar atenção. No versículo, é o capítulo 4, versículo 13 e 4 de Mateus. No versículo 3 diz assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora eu passo a palavra para o irmão aqui ao lado, que ele possa explicar o que ele entendeu deste versículo. Boa noite a todos. Vendo para este versículo, nós estamos a ver agora a tentação do diabo para com o Senhor Jesus. E nós vamos ver o diabo a chegar a Jesus e tentando Jesus por uma coisa que nós muitos sabemos, né? Conhecemos, que é o pão. E ele, independentemente, ele chega a Jesus como um anjo muito especial, um amigo, e ele disse: Jesus, se és filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Como eu havia dito, né, nós estamos a ver uma passagem na Bíblia em que Satanás vai tentando Jesus por aquilo que nós muito gostamos, que é o pão. E ele chega a Jesus dizendo para Jesus: se és o Filho de Deus, que ele transformasse a pedra em pão. E nós, para nós entendermos aqui, Satanás ele não indica que necessariamente ele soubesse que Jesus é filho de Deus. Ele realmente tinha certeza que Jesus era filho de Deus, mas ele mostrou-se ali, se de uma forma, uma condição de que Jesus poderia estar em dúvida. Mas nós vimos aqui uma resposta, né, em que Jesus disse: não só do pão vive o homem. Quer dizer que Jesus estava a mostrar para Satanás que Deus era mais importante do que pão, porque ele diz para Satanás: não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Significa que Jesus estava a mostrar para Satanás que o Deus é mais importante do que o pão. Sim, muito obrigado pela opinião de Mano. De tipo, Mano, qual tipo de lição que Mano tiraria nesse texto para o dia de hoje, para o mundo atual? A lição que eu tiro desse texto é que nós precisamos, como estudiosos da palavra de Deus, precisamos ter muita atenção quanto a concernente à tentação. Muitas vezes nós somos tentados pelas coisas terrenas, mas Jesus mostra-nos que a coisa celestial é muito mais importante do que as coisas terrenas. Sim, e lembra que a palavra lá vem através da palavra "se". E essa palavra "se", eu creio que nas tentações do mundo de hoje, muitas pessoas tentam pessoas como a palavra "se". E o que você entenderia sobre essa palavra "se" e quais são as coisas que nós devemos evitar esses tipos de tentações? Realmente, Satanás, ele, quando apresenta para nosso Salvador, que é Jesus, ele vem como um anjo muito especial, um amigo. E aonde que despertou Jesus a atenção é que quando ele coloca "se", colocando em uma dúvida se realmente Jesus é o Filho. E muitas vezes nós também, quando somos colocados se és filho de Deus, ou se és da igreja ou alguma coisa, então nós precisamos ter a certeza que realmente nós somos filho de Deus. Sim, muito obrigado pela opinião de Mano. Agora eu gostaria também de saltar para o Mano que está aqui ao lado. O que Mano entenderia sobre desse texto, a tentação de Jesus? O que eu pude entender é que quando
Quando Satanás tenta com Jesus responde que não é o só do pão que viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. Aqui ele está dizendo que a palavra de Deus também que sustenta. Porque se Jesus só viveria do pão, ele não teria força, não teria muita confiança, assim, quer dizer. Mas também com a palavra de Deus, quer dizer que eles têm um bocadinho de força. Resumindo e concluindo isso, quer dizer que nós devemos mergulhar na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. E dando minha opinião, e se a gente colocar o pão lá como bem material, se pão significar o bem material, quer dizer que Satanás queria que Jesus resolvesse uma necessidade imediata. Mas o que é que Jesus faz? Jesus sabe que nós precisamos dos bens materiais, sim. Mas Jesus, ele vem colocar ele vem nos mostrar que a palavra de Deus está em cima dos bens materiais. A palavra de Deus está em cima dos bens materiais. Então, uma pessoa, ela pode ter tudo, ela pode ter casa, pode ter várias coisas. Mas sem Deus, quer dizer, ela se sente uma pessoa vazia. Então, esse é o estudo de hoje. Que os irmãos possam comentar o que é. Se tiver alguma dúvida, que os irmãos possam deixar lá no comentário e nós possamos responder.